Mediunidade na família. Vamos falar sobre esse assunto? Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Anderson Gomes. Falamos aqui sobre fenômenos sobrenaturais, sobre parapsicologia, falamos sobre capacidades psi, sobre saúde, espiritualidade, ciência. Vamos falar aqui hoje sobre mediunidade na família. Muita gente pergunta, Anderson, será que essa coisa de mediunidade, né? Quando falam assim coisa, porque tem um mistério, né? Essa coisa de mediunidade vem de família, né? Será que você pode puxar isso de família? Veja, hoje existem muito mais indicativos que existe também esse fator. Sim, o fator da questão da família. Se olharmos pelo lado do espiritismo, vamos ver lá que o próprio Kardec dizia que a mediunidade tem uma predisposição orgânica. Certo? Então tem algo no seu corpo que permite, né, que a mediunidade exista ali, certo? Existem outros fatores, como por exemplo a epigenética, ou falando de uma forma bem simples, a genética. Existem até estudos, né, que já estão sendo desenvolvidos, onde se identifica rastros no gene, onde ali indica que aquela pessoa tem propensão à mediunidade. Sim, estudos científicos. Tá? Um outro ponto interessante é que atualmente estudos recentes demonstram que 90% da população, 92%, já passaram por fenômenos ditos anômalos, ou seja, sobrenaturais, que podem envolver ou não mediunidade, precognição, experiências fora do corpo. Então, ou seja, toda a nossa população, ela vive dentro deste ambiente onde se fala de espiritualidade ou de capacidades que são provenientes dessa espiritualidade, ou mesmo que não acredite ou não veja de uma forma religiosa, onde você entende que existem capacidades psíquicas, capacidades de percepção extrasensorial. É muito comum eu observar em atendimentos clínicos, quando nós vamos entrevistar a pessoa que relata ter fenômenos mediúnicos, às vezes, numa primeira instância, quando você pergunta assim, na sua família tem alguém que é médium? Às vezes, em primeira instância, a pessoa diz, não tenho. Quando você começa a conversar mais e aprofundar, ela lembra, a minha avó uma vez aconteceu tal coisa. Eu tinha uma tia que lia cartas. Eu tive um avô que trabalhava num centro. Aí começa a vir memórias, realmente lembrar, peraí, essa pessoa é que tinha lá no seu passado eventos ou momentos onde ela realmente, alguém da família exercitava capacidades psíquicas, capacidades ou extrasensoriais. Ou às vezes não exercitava, mas tiveram pequenos casos que muitas vezes a família lembra. Às vezes você vai lá perguntar, né? A pessoa vai e pergunta para a mãe, mãe, será que alguém na nossa família era médium ou já teve uma ocorrência de ver alguma coisa? Aí às vezes vem uma história misteriosa. Então a sua avó via o seu avô falecido ao pé da cama, ou seu avô via a sua avó no jardim depois que ela já tinha sido enterrada, ou tal pessoa, quando o parente morreu, ela viu ele na frente dela e depois confirmou-se que ele tinha acabado de morrer. Então existem esses relatos paranormais na família com ocorrências. Então é muito difícil, hoje em dia, a pessoa olhar para trás da família e dizer assim, não, nossa família nunca aconteceu nada do tipo. Sempre tem lá, escondidinho, né? Às vezes até propositalmente, porque a família não quer que comente aquelas situações, porque aí existe o quê? Outros fatores da família que podem contribuir ou não. No caso que não contribui, a família não acredita em fenômenos assim, a própria religião que ela tem reprime esses tipos de fenômenos, porque considera uma atitude anti-religiosa ou anti-religião, no caso a religião dela, e pode atribuir ao sobrenatural da religião dela algo que seria do mal, o demônio, Satanás, coisa do tipo, né? Uma coisa negativa. Naturalmente existem outras questões dentro desses fatores de predisposição que envolvem a própria vivência da família, né? Onde a pessoa está no seio familiar.
São pessoas com propensão à crença espiritual, propensão à crença em reencarnação, né? Tem uma visão da espiritualidade mais aberta, não só na família, mas nos grupos familiares, o que a gente chama de grupos permissivos, né? Aqueles grupos que permitem que ali você consiga ter essa visão sobre a espiritualidade sem que ninguém ache que você está maluco ou está possuído. Porque geralmente essas coisas que as pessoas pensam, né? Olha, ou está doente, está doido, precisa de um psiquiatra, que é uma visão popular, né? Não é uma visão médica e científica. A pessoa olha, tá maluco, está vendo coisas, né? Ou então uma visão religiosa negativa, que a pessoa está tendo contato com algo negativo de acordo com a religião dela, certo? Então tem grupos que permitem, tem grupos que vão reprimir, né, isso como se fosse uma patologia. Mas o que a gente mais vê é essa questão de existir na família um antepassado. Tem pessoas que cultivam aí esse antepassado. Olha, eu já vi casos, por exemplo, minha avó era xamã, né? Olha que lindo, né? Uma avó xamã, né? Fazia poções lá para ajudar a curar as pessoas, chás, mexia com plantas, e fazia rituais e tudo mais. Aí tem família que aceita essa questão do xamanismo. Tem outras pessoas que, devido à religião, já, não, xamanismo não. Vamos esconder a vovó no armário para ninguém saber que existe, né, esse fator aí na família de ter alguém, né, desse tipo de área. Mas, é claro, se você se abre para isso, se você compreende isso de uma forma natural, aí que vem o interessante, quando se atende às pessoas que vêm procurar ajuda com o parapsicólogo, devido a ela não entender a paranormalidade dela. Quando você traz essa questão para o consciente e explica para ela que isso é um fenômeno que muitas pessoas têm, isso dá um alento para a pessoa, né? Isso, você coloca aquilo que ela acha que é esquisito no campo natural, da natureza. Então, sai daquilo de achar que é um erro, uma coisa errada, ou é uma doença, para acreditar, não, são coisas que acontecem na minha vida, simplesmente. Outras pessoas tinham, né? Então é natural, não é antinatural, né? Como eu falei para vocês em outros vídeos, inclusive na psicologia, que existe um campo chamado psicologia anomalística, que justamente trata desses fenômenos que são ditos anômalos, como ter visões, precognições, ver espíritos, conversar com espíritos. Nesse campo chama-se anomalia. Existe já uma proposta científica, tanto da psiquiatria como da própria parapsicologia, que já estuda esses fenômenos, de mudar este nome de anômalo para outro nome. Porque, afinal de contas, de acordo com as pesquisas recentes, 92% da população brasileira já tiveram fenômenos do tipo pelo menos uma vez na vida. E quase 50% tem constantemente. Ou seja, não é anômalo, não é errado, não é diferente ou estranho, porque é comum, certo? Então, por isso que nós temos que entender, compreenda as suas raízes, compreenda as origens, de onde você veio, aceite, converse sobre o assunto, estude sobre o assunto antes de você criar um julgamento, né? E, de certa forma, querer esconder aquilo que faz parte da raiz da sua família. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Até a próxima.